5/95 progressiva. Alcançados os pontos necessários, o trabalhador irá receber o benefício integral e não haverá aplicação do fator previdenciário. Este assunto é assunto para Marco Cipriano. É verdade, nós estamos aqui, Paulo, ao vivo com o advogado Murilo Chaves, ele é especialista em direito previdenciário, vai falar sobre essa nova fórmula, o impacto sobre a Previdência, o que está errado, o que precisa ser corrigido. E como é que está a situação de pessoas que têm hoje como a perspectiva de aposentar e fica aquela dúvida, vou aposentar pelas regras antigas, pela nova regra? Vamos esclarecer isso aqui no Jornal da Manhã, nessa entrevista. E você pode participar pelo 8118-2376. Você ouvinte aí, você que está nos escutando e tem alguma pergunta a respeito desta mudança de regra, então o advogado Murilo Chaves vai responder a você aqui no Jornal da Manhã. Doutor Murilo, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Sou eu que agradeço, Márcio. Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia aos ouvintes da 107. Bom, sempre fica aquela pergunta, né? Essa mudança na regra foi prejudicial ou ela traz benefícios para o trabalhador? Ou não muda nada? Ainda é muito cedo para falar se é prejudicial ou se traz benefícios, porque a regra vale desde ontem, na verdade. O que eu venho comentando é que se formos analisar uma pessoa que começa a contribuir com a Previdência agora, talvez seja uma regra justa, porque ela leva em consideração o tempo de contribuição, leva em consideração a idade do trabalhador, a expectativa de vida, e se somado desses pontos que a regra diz respeito e que nós falaremos a seguir, a pessoa alcançar esses pontos, o trabalhador alcançar esses pontos, o contribuinte certamente aposentar-se-á com o teto da Previdência. Doutor Murilo, como é a realidade hoje? E na prática, a partir dessa lei, o que vai mudar? Então a realidade até ontem era somente do fator previdenciário. O fator previdenciário leva em consideração o tempo de contribuição, a idade, mas ele restringe a aposentadoria precoce. Então, quanto mais cedo a pessoa se aposentar em questão de idade, mesmo tendo tempo de contribuição, um fator criado pelo governo irá incidir e a aposentadoria será menor. Hoje, desde ontem, na verdade, essa regra 85/95 progressiva. Por que 85/95? Vamos tirar essa dúvida primeiro. 85/95 são os pontos que a regra atribui e que o contribuinte deve alcançar. A mulher continua com o mínimo de tempo de contribuição de 30 anos, o homem de 35. A mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição e esses anos são pontos, 30 pontos. E tem que ter no mínimo 85 pontos. Então 30 mais 55 de idade, digamos assim, ela alcançou 85 pontos, não incide o fator previdenciário e ela vai se aposentar integralmente pela Previdência. 95 anos, o homem tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição, 95 pontos. Ele tem que ter pelo menos 60 anos de idade, mais 35 somados, 95 pontos, e ele vai se aposentar também sem incidência do fator previdenciário. Essa nova lei não limita a idade, não estabelece o mínimo e nem um máximo de idade, lógico. Mas como ela limita os pontos e continua mantendo o mínimo de contribuição, certamente não se conseguirá aposentar com idade tão precoce também, como o fator previdenciário já fazia. Doutor Murilo, mas há uma realidade social no país em que as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando. Isso não pode criar um problema, ou seja, uma bomba relógio no futuro? Essa regra veio justamente para adequar a Previdência, essas informações do governo federal, ao aumento da expectativa de vida. Por isso que ela chama regra 85/95 progressiva. Pela regra, até 31 de dezembro de 2018, valerá 85/95. A partir de janeiro de 2019, 1º de janeiro, a regra será 86/96. Então acrescentar-se-á um ponto para a mulher e um ponto para o homem. Vai continuar o mínimo de contribuição de 30 anos e 35 anos, mas a pessoa terá que ter um ponto a mais para poder atingir a aposentadoria sem incidência do fator previdenciário. A partir de 2019, a cada 2 anos, será acrescentado um ponto na regra. Então vai ser 87/97, 88/98, até 2027, quando a regra vai atingir o topo da sequência estabelecida pela lei, que vai ser a regra 90/100. Doutor, parece que uma mudança que está certa, efetiva, e que não deve voltar atrás em relação à desaposentação, né? A desaposentadoria. Vetou, né? Ela vetou esse tipo de coisa. Agora fica aquele negócio, aquela pergunta, porque tem muita gente que aposenta não integralmente, né? Não integralmente, mas ela continua trabalhando e recolhendo, né? Contribuindo com a Previdência. Então, quer dizer, se ela está contribuindo,
o que se deduz é que ela teria o direito de ter o reajuste da sua aposentadoria no momento em que ela atingisse essa paridade de 85, 95, 86, 96, sei lá, né? Mais ou menos isso. Mas a presidente vetou. Como é que vai ficar isso aí, então? Quer dizer que o senhor aconselha a pessoa a aposentar só quando tiver o limite da idade e da contribuição e não trabalhar mais, não contribuir mais para a Previdência, porque senão vai perder aquele dinheiro? Antes da desaposentação, vamos só lembrar uma coisa. O governo federal quer, a cada dia mais, restringir a aposentadoria precoce. Porque as informações que o governo nos repassa é que a Previdência não dá conta. Existe um rombo, desde 2009 a Previdência Social não se paga. Então ele quer restringir a todo custo essa aposentadoria precoce. No serviço público, apenas para fazer um paralelo, a abono de permanência para o servidor público, por exemplo. O servidor tem o tempo de contribuição necessário a aposentar, mas se ele se sentir novo, acha que não deve aposentar, quer continuar trabalhando, ele deixa de recolher a Previdência Social e recebe um abono de permanência que aquele valor vai estar ali no contra-cheque todo mês e ele não vai pagar. É um ganho salarial, digamos assim, um incentivo para que ele não se aposente tão cedo. Continua produzindo para o Estado e vai receber para a Previdência também. Para a Previdência, justamente. Então, a sua pergunta foi sobre... Se a desaposentação, né? A desaposentação. Eu falei tanto que esqueci sobre a sua pergunta. A desaposentação nunca foi autorizada por lei. Se a pessoa requeresse um benefício... na justiça... Justamente. Se a pessoa requeresse uma revisão do benefício na Previdência Social de maneira administrativa, essa revisão sempre foi negada. Mas, judicialmente, ela conseguia voltar a trabalhar, recolher um pouco mais de Previdência e depois se aposentar com um valor um pouco melhor. O fator previdenciário veio para poder barrar isso aí. A pessoa que se aposentou pelo fator que foi muito prejudicada ia lá, requer a desaposentação, que é como é chamada, e consegue essa revisão. Hoje, na verdade, desde ontem, a desaposentação está vetada pela lei, porque acabou se tornando um fato, que essa desaposentação muito comum, muita gente requerendo, está vetada pela lei. O comportamento do Poder Judiciário, nós ainda não sabemos como vai ser nessa nova regra. Vai ter que se formar uma jurisprudência, né, doutor? Sim, vamos ter que esperar alguém provocar o Poder Judiciário nesse caso e ver como será o comportamento do Judiciário. De toda forma, a lei vetando ganha mais força, a proibição, o veto da desaposentação vai ganhar mais força. Doutor Murilo, mas veja bem, hoje está vetada pela presidência, né, a desaposentação. Como a Previdência ela vinha negando a desaposentação, quer dizer, já estava negada. Já estava vetada, de certa forma, vetada, né? De uma certa forma já estava vetada. Sem então, dúvida. As pessoas tinham que recorrer à justiça. Mas não vai continuar acontecendo a mesma coisa, então? Vai continuar acontecendo a mesma coisa. Eu tenho plena certeza, plena convicção de que as pessoas vão recorrer ao judiciário para tentar também aí uma revisão de benefícios. Como a lei agora prevê claramente um veto à desaposentação, uma proibição, nós temos que esperar. Não tinha antes. Não tinha, nós temos que esperar. Na verdade, esse instituto não existia. Foi um instituto criado com a necessidade do contribuinte que se viu a justiça agora pode se manifestar de uma maneira diferente, uma vez que já existe uma determinação, um veto, né, formal da presidência da República. Né? O instituto foi criado com a necessidade do contribuinte que se viu ali esmagado pelo fator previdenciário, um benefício completamente reduzido. Ele pleiteou judicialmente, uma pessoa foi lá e uma primeira vez pleiteou judicialmente uma revisão, conseguiu, e até o nome foi criado, desaposentação foi criado por conta disso. Mas com esse veto da legislação, agora um veto formal, nós temos que esperar o comportamento do judiciário, esperar o que o judiciário vai falar. Doutor Murilo, alguns especialistas em Previdência, eles contestam aí essa questão da diferenciação de idade para a aposentadoria de homem e mulher. Por exemplo, nos Estados Unidos, o tempo de aposentadoria mínima é de 66 anos e vale tanto para homem quanto para mulher. Isso é um complicador? O que isso pode complicar aí para os cofres da Previdência? Que impacto isso traz? E também alertam para o tempo mínimo de se aposentar, da idade mínima. Esse também seria um complicador de não se definir isso? Do ponto de vista de diferenciação de idade entre homem e mulher, eu não vou me ater muito às questões... Conceituais, né? Isso, mais formais. No Brasil já está estabelecido, a diferenciação de idade está estabelecida há muito tempo e é bem aceita pelo contribuinte. Nós temos inclusive alguns regimes diferenciados que nós não mencionamos. Por exemplo, os professores, daqui a pouco eu volto à sua pergunta, mas os professores sempre tiveram um tempo de contribuição menor, de acordo com a lei passada, desde da época do fator previdenciário, 5 anos menores de contribuição, e agora nessa lei, a lei de professor de ensino infantil, fundamental e médio,
ele vai ter um acréscimo de 5 pontos na soma de idade e tempo de contribuição. Então, digamos que uma professora de 30 anos de contribuição, 50 anos de idade, teria 80 pontos, de acordo com a lei, 50 mais 30. Então, ela vai ter 85, que são 5 pontos acrescidos pela lei por ela ser professora, e vai poder se aposentar também sem incidência do fator previdenciário. Do ponto de vista de não restrição de idade, quanto a esse assunto, quanto a não restrição de idade mínima, na verdade é uma não restrição formal, porque se a pessoa precisa ter um tempo mínimo de contribuição e tem essa questão de pontos, acaba que ela vai esbarrar também no fator idade. Claro, né? Se ela tem que ter 30 anos de contribuição no mínimo e 85 pontos, a gente presume que ela tem que ter 55 anos de idade com 30 anos de contribuição para poder aposentar. Se ela tem 35 anos de contribuição, tem 35 pontos, ela teria que ter 50 anos de idade. Mas para ela ter 50 anos de idade e 35 de contribuição, teve que começar a contribuir aos 15. Então, existe sim uma restrição de idade. E tem pessoas que dizem assim, pela situação atual, há trabalhadores que dizem isso, a gente vai aposentar lá na beira do caixão já, né? Mas só que é o seguinte, a única coisa a favor da gente, né, doutor Murilo, é que a expectativa de vida hoje Graças é maior a Deus, Brasil, a expectativa de vida é muito maior e tende a crescer. Tende a crescer. Inclusive, a regra 85-95 surgiu um monte de dúvida e muita gente pensava que só podia aposentar agora aos 85 ou 95 anos de idade. Então seria um caos, né? Doutor Murilo, o senhor tem filho? Não tem filho. Tem filho não, mas diz que filho feio não tem pai, né? Aí é o seguinte, essa questão do fator previdenciário, havia uma crítica aí, né, das centrais sindicalistas em relação ao fator previdenciário. Quem que é o pai da criança? Porque parece que surgiu na época do governo, não sei se Fernando Henrique, né? O fator previdenciário foi aprovado em 99. Na vigência do governo Fernando Henrique, com o PT na oposição, batendo o pé e criticando o fator previdenciário. Você vê como as coisas mudam? Desse jeito. Doutor, agora já uma pergunta mais profunda em relação a essa questão da Previdência. Eu não sei se o senhor teria condições de responder. É evidente que todas as medidas que estão sendo tomadas agora visam estancar esse rombo, né, de mais de 60 bilhões por ano que o Brasil tem com a Previdência Social. Sim. O senhor acredita que essas medidas são suficientes para, claro, que não tornar a Previdência Social rentável, que ela se sustente, né? Ela não vai se sustentar. Claro que o governo vai continuar colocando dinheiro lá dentro. Mas ela vai amenizar o problema no longo prazo. A Previdência ela vai se pagar, pelo menos? Olha, não estou falando aqui se é justo ou injusto, mas da maneira com que a regra hoje foi apresentada, é para que isso aconteça. É para que a Previdência seja sustentável, digamos assim, em um período médio, em um médio prazo, por exemplo. Hoje, saiu um dado ontem que hoje, para cada aposentado, 9 contribuintes na ativa contribuem com a Previdência para pagar uma aposentadoria. E que em pouco tempo, esse dado é do governo, em pouco tempo, serão necessários mais ou menos 3 contribuintes, em questão de 7 anos. Logo empata. Então, a intenção é essa. Eu tenho certeza, assim, da maneira com que está, e não estou discutindo aqui se foi bem gerido ou não, mas da maneira em que estávamos até anteontem, a Previdência não aguentaria muito tempo. A gente não corre risco de ter aposentadorias com valores menores, né? E pessoas contribuindo, tem que contribuir com alíquotas maiores para se garantir isso, doutor? É tudo muito incerto. Tudo muito incerto. De acordo com o que a lei foi formulada, de acordo com a lei aprovada ontem, não. Mas é tudo muito incerto. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento também do governo, com essa crise econômica, e tudo isso impacta diretamente na Previdência Social. E alguns analistas dizem assim, que poderia ser feita a saída, Paulo, de, por exemplo, você começa uma nova Previdência, né? Você acerta essa situação atual e começa um novo sistema. Aí fica muita dúvida no ar, né, doutor? Muita dúvida. E também tem que ser muito ousado um governo para fazer uma modificação de tamanha grandeza. Eu não sei se seria o perfil do governo atual. Para a gente concluir a entrevista, e agradecendo muito o senhor, e já deixando as portas à disposição aqui, porque esse é um tema, né, que, nossa, diz respeito aí a interesse de muitas pessoas. Volta e meia a questão previdenciária está na ordem do dia. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: aquele trabalhador que está em dúvida agora em relação se é vantajoso se aposentar agora, já está valendo a nova regra, qual é o conselho que o senhor dá para esse trabalhador? Ao trabalhador que falta pouco tempo, 1 ano, 2, 3 anos, para alcançar essa pontuação 85, 95 que vale desde ontem, o conselho imediato que eu dou é que, se for possível, aguarde um pouco e se aposente pelas novas regras, porque aí não terá incidência do fator previdenciário.
e certamente o benefício dele será bem maior do que se aposentar hoje, faltando, digamos que 1 ano ou 1 ponto para que alcance as novas regras. Para os demais, convém fazer uma pesquisa na Previdência Social, ver a quantidade de pontos que ele tem, ver como será a situação, fazer simulações de valores e planejar bem a aposentadoria. Hoje, com esse início de novas regras, hoje nós amanhecemos com uma regra nova que foi sancionada ontem, o que vale muito é o planejamento. Ele tem que planejar a aposentadoria, não pensar bem, ver questão de valores, porque talvez com 1 ano ou 2 a mais de contribuição, o benefício será bem maior. Olha, e fica um recado para os jovens que estão nos ouvindo. Planejar a aposentadoria não é pra gente errada, não, né, Paulo? É pra gente que está lá, com seus 16, 17, 18 anos. Quanto mais cedo, mais... Quem começa agora numa profissão, né, é bom que já comece a planejar essa aposentadoria, Sem já dúvida, comece a pagar a Previdência Social, para chegar com 60 anos ter condição de aposentar. Porque os tem planos de muita previdência gente que vai privada pensar interessantes nisso, também. Né? Só vai pensar nisso lá para frente, quando está com 40 anos de idade. E não pode deixar para pensar de maneira alguma. Tem que ser Tom Murilo, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e fique à vontade para aparecer aqui mais vezes para conversar. Sou eu que agradeço, estou à disposição. Basta convidar que estarei aqui. Pode ter certeza. Um abraço obrigado. ao jornalista Leandro Coutinho, também a nossa Carla Borges, gente que nos ajuda aqui na programação, sempre trazendo muitas informações para a gente. Um abraço, senhor. Um abraço, muito obrigado. Aqui no Jornal da Manhã, falamos sobre Previdência, Paulo. Muito bem, agora são 8 horas e 48 minutos. Jornalistas, repórteres, analistas, apresentadores, produtores. A notícia com credibilidade está aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, na 107,3. Apoio Cultural. Conheça a Universo, com mais de